Olá pessoal, estamos em São Lourenço, na Fazenda Sobrado. Vocês lembram das gravações de As Sete Mulheres? A história aconteceu aqui, antiga morada de Dona Ana, onde permanecem vivas até hoje lembranças da nossa história. E também nós contamos o tempo de Garibaldi por essas sesmarias. Garibaldi atuou muito aqui. Então, esse sobrado é a primeira casa de São Lourenço. Foi construída em 1790 por escravos, só mão escrava aqui. Levou 10 anos para ficar pronta. É uma casa grande, são 16 peças. E quem mandou construir a casa foi Dona Ana, irmã do general Bento Gonçalves. Ela e o marido. Não é muito bom morar nessa casa. É uma casa que, para mim, ela tem alma. Ah, isso. Sabe? Tem Pela história. É a alma da casa. A alma da... Não teve batalha aqui, só se reuniam. Não, a casa não foi invadida, não chegou a ser invadida. Eles cuidavam muito, né? Uhum. Porque havia uma briga de espanhóis e portugueses. Os portugueses, os primeiros que chegaram aqui. Os espanhóis estavam sempre querendo invadir, tomar alguma coisa, né? Uhum. Mas essa casa não chegou a ser invadida. Eles cuidavam muito. A casa é como um forte. As paredes externas têm 90 centímetros. Um tiro, uma bala nem atravessa, né? E eles cuidavam. Aqui adiante eu vou mostrar uma janelinha seteira, que ali eles colocavam sempre um homem armado, cuidando quem chegava no porto. Ah, porque a entrada era por ali. A Lagoa dos Patos é lá, a 400 metros. Aqui o porto, uns 250 metros, passa o rio. Eles chamavam de porto porque eles desciam aqui de barco. E Bento Gonçalves, durante os 10 anos de Guerra dos Farrapos, se reuniu sempre nessa casa aqui. Por quê? Por que ele não se reuniu na casa dele? Casa dele no Cristal, Estância do Cristal. O município tem o nome de Cristal porque era o nome da estância de Bento Gonçalves. Não se reuniam lá porque aqui era um ponto estratégico. Era fácil chegar aqui e fácil sair daqui por motivo da Lagoa dos Patos. A Lagoa dos Patos era a estrada deles, não tinha automóveis no Brasil. A história das Sete Mulheres, ela tem muita fantasia ou tem realidades? Tem realidade, sim. 7 mulheres da família de Bento, naquele tempo. Ah, sim. Caetana, a esposa dele, era uruguaia, tinha estância no Uruguai. Mais 3 irmãs, tudo em estância aqui no sul do Brasil. Dona Ana, aqui na estância São Lourenço, o nome, porque o marido era devoto. Antônia, outra irmã de Bento, numa estância onde hoje é o município de Camaquã. Então, quer dizer que eles não... As 7 mulheres não moraram aqui? Não, cada uma... Não moraram. Então, a outra, Maria Angélica, tinha uma estância onde hoje é Pelotas. E mais 3 sobrinhas de Bento. Formavam as 7 mulheres. Mas os historiadores, então, que mandaram essas cartas dizendo a opinião deles, que seria essa porque era o meio do caminho. Mas não sei se seria mesmo os escravos. Mas não tem mais, só tem casas atuais. Hoje não tem. Hoje, se cavocarem no chão, vão encontrar ossos humanos ainda. Porque não é assombração, gente. Todo mundo só fala em assombração, em alma. Isso tudo aí tem que ser muito bem, saber entender o sobrenatural sem esse medo, essa loucura, essas neuras que às vezes nosso medo nos causa. Porque aqui ficou uma história. Aqui tem um pensamento, teve uma vida, tem uma vibração. Então essa vibração, muitas vezes, e como o sobrenatural não é forma, eles são ondas. Dependendo do que se vive na Terra, é a onda que te leva para o alto, te deixa preso. Então, aqui, dentro da cultura daquela época, era gente do bem. Era, sim. Gente que sabia o que queria. Sim. Bravo, enérgico, tinha escravo, porque era cultura. Era cultura. Não é por maldade. Não. Diz que a energia boa dessa casa, isso os historiadores que dizem, que eles acham que o motivo é esse, que o dono da casa era um homem muito bondoso, ele não deixava fazer maldade assim com os escravos. Aqui, olha, aqui aqui que apareceu a moça. Numa janela em cima, foi. A senhora pode contar essa história?
De vez em quando eu fechava a porta da frente e dava uma caminhada na rua para ver como é que estava o ambiente. Passaram um dia aqui, era muita gente. E numa hora tinha duas mulheres ali na frente, embaixo da árvore, conversando e olhando para cima, assim. Eu fechei a casa, não tinha ninguém dentro da casa. E aí ela disse, pois é, a moça na janela. Aí eu digo, mas o que é isso? Não tem ninguém lá, né? Só que tem algum ladrão dentro de casa. Aí eu disse, que moça? Ela disse, sim, tinha uma moça ali com cabelo pelos ombros, assim, estava na janela. Eu queria saber quem é. Aí eu critiquei, assim, depois até me arrependi. Eu disse para ela assim, deveria ser a Manuela. Ela enxergou a moça na janela. Sim, não sei. Que coisa mais... Pode ser que tu sinta alguma coisa assim. Isso, Rosa. Pode dizer para nós, né? Claro, pode. Se tiver alguma presença também pode descrever, né? Tem, viu, Rosa? De noite vocês não veem barulhinho, não sentem um arrepio, não tem sensação nenhuma? Olha, vamos lá. Eu sou... Parece que eu coloquei uma barreira na frente, assim. Sim, a senhora Tem muita coisa, às vezes, que eu quero acreditar, outra coisa é da vida eterna, né? É uma coisa que me deixa assim perturbada, porque eu vejo um homem aqui dentro, sempre com uma faca atravessada aqui, ó. Deve ser de antigamente, né? Aonde a faca? Na cintura, de certo, assim. Era normal também, né? Naquela época. Exato. Mas dizer que aquela faca matou pessoas, eu não posso dizer. Eu vejo a pessoa com a faca. Como que ele era? Ele era um homem magro, ele sabe? Tinha um pequeno puxar numa perna. A senhora não sabe se a história aqui tinha algum homem que puxava a perna? Pois é, eu estou pensando assim. Porque aqui tem um homem que puxava a perna. Sabe quando a gente... É uma comparação, senhora, vocês vão entender. Quando vamos dizer, a bota é muito pesada que tu custa para levar. Então eu sinto que ele puxava uma perna assim. Não mancava, mas... Sim. Esse homem, ele está aqui dentro, por isso que eu disse, vocês não têm sensações nenhuma? Não tenho, mas pessoas já tiveram, assim, já ouviram o piano tocar de noite, coisas assim, sim, né? eu Um concordo. médico, incrível, Mas esse é um bom fenômeno. Não, mas é como ela disse, ela se bloqueou, não é bloqueou, a senhora se protege dentro da sua fé. É verdade. Aquilo que a senhora falou, ó. É a seteira. Seteira, né? Não tinha esse vidrinho. Certo. Aqui é que ficava sempre esse homem armado, né? Cuidando do porto. Cuidando do porto. Cuidando quem ia chegar lá no porto. Salve, peraí. Salve, que houve? Salve. Salve, tudo bem, na paz. Esse é um medidor de campo eletromagnético. Ele capta as energias, que pode ser a energia elétrica, né? Ou pode ser que capte alguma energia, né? Impregnada. Aqui é a energia do homem, da pessoa que ficava sempre... Do sentinela, né? Sentinela. O porto é mais ou menos onde tem aquela casa, geralmente. Lá seria o porto, aqui na frente. Porque tocou forte aqui. Sim, aí protege, né? Porque qualquer coisa já mostra que ela segura. Né? É bonita as cadeiras com a palhinha. Foi numa dessas janelas que vira a Manuel, Vão? Nessa janela aqui. Essa aí, Que Rosa. vira uma moça na janela, né? Essa ou essa do canto? Não, Essa aqui? Aquela senhora. É que quando vê assim, né? Aí... As janelas estavam levantadas aqui, porque era calor. Com calor eu sempre levanto para entrar um arzinho dentro de casa também, né? Aqui que apareceu, Rosa, Não vou dizer que não. Vamos entrar numa leitura assim bem... A moça que apareceu é que esperava o namorado, o marido, que foi para a guerra, né? Parece que não voltou, né? A moça que veio também tinha problema no casamento. Entendeu? A semelhança de sofrimento atraiu o passado.
E Rosa, mas mesmo assim... Ai, eu não posso dizer que tem coisa ruim, nem nada. Não, mas no tem, temporal, tá muito... tu consegue perceber Ah, no que ela temporal, apareceu? sim, no temporal, sim. Tanto é que eu mostrei, ó. O que apareceu foi porque essa ficava esperando o marido voltar da guerra e tinha aquela angústia, aquele sofrimento. A outra sofreu pelo casamento. Então, eles tinham um ponto em comum onde as vibrações conseguiu vivenciar. Vou contar, aqui era a sala de reunião de dentro. Aí eles subiam sempre com o pé esquerdo aqui, esses degraus. É liberdade, eles eram da maçonaria, né? Liberdade, igualdade e humanidade. Subiam com o pé esquerdo, que é o lado da emoção, do coração, né? O primeiro pé é o esquerdo. Esquerdo, sempre. Certo. Depois segue. Alguma impressão aqui do Mas não vento, Rosa? Não, no vento não. Como é que é? Aquele homem que caminhava devagarzinho, é do tempo de vocês, que vocês têm, não é do tempo do vento. Que uma época ele precisava meio que se escorar para caminhar devagarzinho. Quem era ele? Pois é, eu estou pensando assim, para ver se eu... É parente. Gente mais ou menos... Ele está nos acompanhando. Tá? Chega a estar suada com ele. Ele devia ter ficado no final da vida muito cansado, muito fraco. eu estou pensando, depois pode ser que eu lembre. Sabe quando no fim da vida... Porque a gente, no fim da vida, não, eu também tenho 74, a gente está forte, bem faceirinha. Esse não, ele está fraco, está esgotado. Ele nunca olhava assim pra gente, ele sempre olhava assim, meio sisudo. E essa pessoa que faleceu aqui, ele ficou muito tempo sem subir. Muito obrigado, viu? Tá bem, Muito certo. obrigado. Muito obrigado, parabéns. Estou aqui tomando um ar, entendendo o movimento que aconteceu ali, mas estou com a Valesca, a neta da dona Ivani, que vai contar suas experiências. E a gente... E os relatos, né? Nós trabalhamos com eventos aqui agora, né? Onde é a antiga senzala. E aí tem relatos de algumas faxineiras que ficam às vezes de madrugada, né? Limpando o salão. E elas relatam que de madrugada, em alguma ocasião, ouviram algum barulho, ouviram correntes arrastando, né? Esse tipo de coisa. Tem também um senhor que era nosso funcionário da fazenda e ele, não sei direito a história, mas alguma coisa assim, ele sempre via uma moça de branco embaixo de alguma árvore aqui. Ele sempre via isso. Eu falei, parece uma noiva. Eu exatamente. vi lá, passou. Eu A vi gente não ela. sabe dizer quem é, né? Na história, inclusive, da Casa das Sete Mulheres, né, na minissérie, mostram que a Manuela enlouqueceu esperando o Garibaldi, né? É isso E mesmo. que ela enlouqueceu vestida de noiva, aí é que tá. Pode ser daí a história. Não sei. Porque eu vi Sim, uma porque noiva. ela era apaixonada pelo Garibaldi, mas o Garibaldi casou com a Anitta. Exato. Já tinha Anitta? Já tinha Anitta. Exatamente. Aqui que o pessoal, no final das festas, no final que as pessoas ficam limpando, que vê os barulhos de corrente. O Eduardo, filho da Ivani, que mora, que é a senhora que vocês viram, que tem uma história, tem uma postura, vai contar as experiências dele. Nesse lugar, né? Nesse lugar que nós estamos. Foi aqui onde a gente está hoje, é um galpão aberto, né, que se usa para outros eventos, coisa. Na época tinha uma churrasqueira, que era fechada, essa parede. Inclusive a porta antiga está indicando onde ela era antes ainda, a indicação da porta, não era aqui. Então nós estávamos aqui, tinha uma churrasqueira nas minhas costas aqui, e de uma certa feita um gerente do Banco do Brasil aqui de São Lourenço, meu conhecido até hoje mora em Camacô, o Walter, me encontrou comigo na rua lá e disse: Eduardo, comprei uns gansos na feira da praça e eu não sei fazer, tia. Tu não sabe como é que faz? Eu disse: mas claro que eu sei. Vamos fazer uns gansos com massa. Comprei 2, ele disse. Não, mas então tem que convidar mais gente, né? Não, vou convidar. Isso foi no mês de julho, não lembro o dia. Uma noite muito feia, por sinal. Escura, ventosa. E aí nós estávamos conversando, numa dessa, aquele
Aqui? Na porta. Eu demorei um pouquinho porque eu não tinha convidado ninguém, coisa nenhuma, né? Aí eu me levantei tranquilamente, abri a porta, olhei para os dois lá, não tinha ninguém de casa. Ainda pensei, isso deve ser um cachorro batendo com a pata, alguma coisa que a gente tinha. 3, 4 cachorros naquela época, cachorro de fazenda, cachorro ovelheiro. Seguimos conversando. Ninguém deu bola, ninguém perguntou nada também daquela batida ali. Não era ninguém. Quando demorou, passou 2, 3, 4, 5 minutos no máximo aí, né? Aí sim, aquele negócio aí apertou. Aí o troço, como quem diz assim, tu não vai abrir, né? Não, aí eu só virei o corpo do banco assim e já levei a mão na maçaneta da porta ali, olhei para um lado, para o outro, não tinha ninguém. Aí o gerente aí o Walter diz, Edson, mas o que? Eu digo, Walter, isso aí já tive outras passagens assim aí. Sim. Né? E ficou aquilo ali, não se viu ninguém. E bateram, que a gente sentiu que era uma pessoa batendo na porta realmente, né? Que não tinha cachorro, não tinha nada, que era o... E a outra vez foi no acendimento da chama, né? Chama crioulo. E aí terminou o evento e teve vários repórteres de canal de televisão, estavam aí, fazendo a cobertura, e terminou em um determinado momento ali, chegou uma repórter ali, a mãe estava com roupa de época, vestida de dona Ana, né? Eu pilchado só de gaúcho, de bota, de chapéu, coisa. E essa moça chegou, dona Ivania, a senhora não dá uma entrevista aqui? Eu disse, não tem problema. Aí terminou, ela baixou o microfone assim, nós estávamos de costa pro sobrado, eu e a mãe, e ela apontou para cima assim. Quem é a moça bonita que estava todo o tempo nos olhando da janela ali? Chamou atenção o cabelo dela, muito bonito. Olha. A mãe deu aquela parada aqui, ó, me arrepiar até. A mãe deu aquela parada assim, disse, olha, a casa está fechada e a chave está comigo aqui. Mas tinha uma moça ali todo o tempo nos observando. Aí a história que a gente sabe do sobrado de uma moça bonita que tinha aqui em Janelas, é a Manuela, que diz que ela morreu enamorada pelo Giuseppe Garibaldi. Ela era apaixonada por ele, desde que viu a primeira vez, e ele não quis ela, acabou, foi para Santa Catarina, casou com a Anita Garibaldi, né? E ela morreu enamorada, na verdade ela morreu em Pelotas, depois foi para Pelotas. Mas ela passou anos aqui debruçada naquela janela esperando o Garibaldi chegar, que ele chegava ali no rio de barco, ali na frente. Sim, porque toda a cena remontou o passado. E a hora que a cena remontou, abriu o portal e ela veio ainda com a expectativa do passado. E aquele homem que usava uma camisa clara e uma calça escura, não dessas calças jeans modernas, que usava, parece que é uma bota marrom, que caminhava meio que, não é que tinha problema, mas parece que puxava um pouco uma perna. O senhor lembra dele? Sim, aqui tinha um cara que ele não morava definitivo, ele trabalhava assim, diarista, fazia arame, ele, uma época da vida dele, ele foi domador, e ele ficou com um problema na perna, casoneiro ciático. Eu andava sempre de gaúcho. Quase sempre ele gostava de andar de gaúcho, com bota. mas usava a calça também. Eu vejo a bota e a perna puxando. Esse era um, chamava-se Adi Foster. Esse apareceu, a sua mãe não reconheceu. Não sei se é, não sei. Esse que andava com a faca também? Esse esteve muito aqui. Ele muito aqui, no Sobrado tinha, a gente fazia aí. E ele já tinha trabalhado, antes do meu pai comprar, ele já tinha trabalhado aqui, o dono anterior. Então ele ficou preso gostaram, a confiança que as pessoas tinham nele. Porque o que me chamou a atenção foi a bota e ele puxando a perna. Ele tinha um problema, ele não dobrava aquela perna, ele se arrastava. Por isso que eu disse, não era manco. Eu lembro que eu falei, não é manco. Ele
era problema ciático, ele ficou com a perna assim meia dura, sabe? Até para entrar o carro, ele entrava de lado e puxava a perna para entrar. É ele mesmo, é esse aí que dá perna, porque foi 2 pontos, a bota e a perna. Eduardo, muito obrigado. Beleza, Muito obrigado. agradeço para vocês. Não, pode fechar, pode fechar. A gente já... Tem histórias, tem tudo, mas é uma história esporádica, vivenciada por pessoas do bem, que não afeta o crescimento da história. Sim. Não é uma coisa negativo puxando negativo, é o negativo do passado prejudicando o presente, não é nada. É muito sustentável a postura do passado com a postura do presente. Sim.